Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos dar sequência no nosso estudo sobre oração. Na semana passada, a nossa pastora falou conosco sobre os bloqueios da oração. E hoje nós vamos falar sobre as chaves da oração ou os potencializadores da oração, irmãos. E a primeira chave da oração que eu quero falar com a igreja é orar persistentemente, pedindo, buscando e batendo. Olha só o que diz Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8. Diz assim: peçam e vocês receberão, procurem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês, para que todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham e a porta será aberta para quem bate. Olha só, irmãos, quantas vezes nós não temos orações não respondidas porque nós deixamos de orar. Quantas vezes nós não obtemos respostas do Senhor porque nós simplesmente não persistimos. O que é uma oração persistente, irmãos? Persistir significa manter constância, perseverar, insistir. E eu quero dizer para você, seja qual for o motivo da sua oração, insista, persevere, não desanime, não esmoreça. Porque, queridos, não é porque começamos a orar hoje que nós receberemos amanhã, que nós receberemos na semana que vem. Quem sabe oremos anos por algo, mas nós devemos permanecer, queridos, firmes, constantes, orando, pedindo e batendo, porque aquele que pede, recebe. Não desista de orar. Não importa quanto tempo você está orando, irmãos, não desanime, persista, continue orando ao Senhor, porque aquele que pede, recebe no nome de Jesus. Irmãos, a segunda chave que nós temos na nossa vida de oração é orar com fé. Olha só o que diz o texto de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam e assim tudo lhes será dado. Irmãos, a nossa fé agrada a Deus. É impossível nós queremos agradar ao Senhor sem termos fé. Eu tenho certeza que você já sabe dessa palavra. Eu creio que muitas vezes você já tenha repetido essa palavra, mas me permita te perguntar, você tem vivido essa palavra? A fé agrada a Deus? Você tem vivido essa palavra no que diz respeito às suas orações, no que diz respeito aos seus pedidos, às suas súplicas? Porque, queridos, nós temos que crer que quando nós estamos orando, que quando nós vamos até diante do trono do Senhor, Ele está se movendo. Ele está se fazendo favorável a nós. Precisamos crer. Nos evangelhos nós vemos algumas vezes Jesus curava os enfermos, Ele perdoava os pecados e Ele despedia as pessoas dizendo: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. No nome de Jesus, queridos, eu quero dizer para você que a tua fé te faça alcançar tudo aquilo que os teus olhos ainda não viram. Que a tua fé te faça tocar tudo que as tuas mãos ainda não alcançaram, porque isto é que agrada ao Senhor. Creia, confie, permaneça firme orando, porque o Senhor, Ele nos responde. Quando oramos com fé, irmãos, convictos, nós podemos descansar que certamente o Senhor poderá nos responder. Certamente o Senhor quer nos abençoar, porque essa é a vontade dEle para a nossa vida. Irmãos, a terceira chave da oração que nós podemos nos apropriar na nossa vida é orar em segredo. Olha só o que diz o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que não pode ser visto, e o seu pai que vê o que você faz em segredo lhe dará
há recompensa. Irmãos, há recompensa para nós. Há recompensa para quem ora em segredo. Orar em segredo, irmãos, nos fala em fechar a nossa porta para que Deus abra a porta dele para nós. Orar em segredo nos fala em nós termos um momento única, exclusivamente com o Senhor. Muitas vezes nós temos as nossas dificuldades, os nossos problemas. Nós levamos para tantas pessoas, nós compartilhamos com tantos, falamos para todos e nós nos esquecemos do principal, que é levar ao Senhor. E quando nós oramos a Deus em secreto, o texto diz que Ele nos abençoa no nosso secreto. Querido, cultive na sua vida esse hábito de separar um tempo, de escolher aquele momento e dizer: não, agora eu vou falar com o Senhor, agora eu vou apresentar a Deus, agora sou somente eu e o Senhor. E nesse momento nós estamos ali e nós podemos crer, confiar, irmãos, que nós estamos sozinhos dos outros, mas o Senhor está nos vendo. O Senhor está colhendo as nossas lágrimas, o Senhor está recebendo a nossa oração. Então cultive na nossa vida, cultive na sua vida, orar em segredo, em nome de Jesus. Irmãos, a quarta chave que nós temos é orando segundo a vontade de Deus. Olha só o que diz o texto de 1 João, capítulo 5, versos 14 e 15. Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Irmãos, nós devemos orar segundo a vontade de Deus. E como eu conheço a vontade de Deus? Nós podemos conhecer, irmãos, através da leitura da palavra, através do Espírito Santo. Quando oramos, Ele se revela a nós. Que ferramenta poderosa é orar segundo a vontade de Deus, irmãos, porque o Senhor, Ele tem o melhor para nós. O Senhor, irmãos, Ele vê o todo, Ele vê o completo. Nós não temos esse poder, a nossa visão é limitada, é pequena, por isso nós devemos pedir ao Senhor como Jesus fez. Jesus disse: Pai, seja feita a tua vontade. E nós devemos, quando orarmos, irmãos, devemos filtrar as nossas orações. Será que isso que eu estou pedindo agrada ao Senhor? Será que isso que eu estou orando, que eu estou clamando, está de acordo com o que as Escrituras diz? Você precisa orar pedindo a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor, irmãos, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. A vontade do Senhor para nós, irmãos, ela deve ser aquilo que sustenta e que firma a nossa oração. Porque não devemos pedir segundo os nossos próprios prazeres, os nossos deleites, mas pedir aquilo que agrada ao Senhor. Faça uso dessa chave na sua vida. A quinta chave, irmãos, que nós podemos nos apropriar na nossa vida de oração é orar em nome de Jesus. Olha só o que nos diz o texto de João, capítulo 14, versículo 13 e 14, diz assim: e tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Irmãos, orar em nome de Jesus significa orar como Ele faria, como o Senhor faria, irmãos. Olha só, porque quando nós oramos, nós nos colocamos diante do Senhor entendendo que nós vamos para a presença de Deus não baseado nos nossos méritos, não baseado na nossa autoridade ou na nossa justiça, mas sim fundamentados, consolidados, firmados naquilo que Jesus já conquistou para nós. Na obra de Jesus, na cruz,
que hoje está vivo ao lado do Senhor, intercedendo por nós junto ao Pai. Então, quando você orar, ore em nome de Jesus. Hoje, irmãos, nós não precisamos de amuletos, nós não precisamos de um ritual. O que nós precisamos na nossa vida de oração é orar em nome de Jesus. É orar naquele que intercede por nós, crendo que dele receberemos, irmãos. Nós podemos descansar nesse nome, esse nome que é poderoso para curar, esse nome que é poderoso para salvar, esse nome que é poderoso para libertar. Ore em nome de Jesus, o único nome, irmãos, que importa, pelo qual nós sejamos salvos, o nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, uma outra chave que nós temos na nossa vida para orar é orando em concordância com outros cristãos. Olha só o que diz o texto de Mateus capítulo 18, verso 19 e 20. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, ali estou no meio deles. Irmãos, com quem você pode começar a orar? Com quem você pode compartilhar os seus alvos, os seus motivos de oração? Pode ser um irmão da sua célula, um líder, um amigo maduro na fé, um irmão da igreja. Irmãos, isso é muito bom. O texto nos fala de orarmos juntos, de orarmos concordando. Irmãos, que ferramenta poderosa é essa se nós concordarmos juntos, ligarmos aqui na terra. Esse texto diz que será feito quando nós orarmos juntos, porque o Senhor está no nosso meio. E queridos, quantas vezes alguns dos nossos irmãos chegam até nós, compartilhando as suas dificuldades, compartilhando as suas necessidades, abrindo o seu coração para nós. E aí nós dizemos prontamente, eu vou orar. Mas você se esquece. Queridos, isso não pode ser frequente na nossa vida. Quando você se comprometer, quando você dizer a um irmão seu que vai orar, ore. Porque isso é abençoador. Entre diante do trono de Deus em concordância com o seu irmão, porque o Senhor nos responde. Irmãos, eu quero abranger esse versículo, não somente orarmos em 2 ou 3, mas orarmos como igreja. Irmãos, que poderoso quando nós como igreja, nós orarmos juntos, caminhando no mesmo propósito, na mesma intenção, na mesma direção. Muitas vezes chega até nós alvos de oração pela nossa célula. Não ore somente na célula, ore na sua casa. Muitas vezes quando nós recebemos os nossos cultos, os nossos pastores, um motivo, um alvo de oração, não ore apenas no culto, ore na sua casa. Que bom seria se como igreja nós andássemos juntos nesse mesmo alvo, orando pela expansão do reino de Deus, orando para que a nossa igreja avance, para que nós possamos, quem sabe, chegar em bairros, cidades que nós ainda não estamos. Que ferramenta poderosa quando nós concordamos em nome de Jesus. Que nós possamos, irmãos, fazer uso dessa chave, orar juntos, concordando uns com os outros. Uma outra chave, irmãos, que nós temos na nossa vida de oração é orar durante o jejum. Olha só o que diz Atos, capítulo 14, versículo 23, diz assim: em cada igreja os apóstolos escolhiam presbíteros, eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem estes haviam crido. Irmãos, o jejum é abster-se de alimentos para buscar a Deus por algum motivo. O jejum, irmãos, também pode ser por arrependimento. Mas preste bem atenção, quando você jejua, você não está comprando o perdão do Senhor. Quando você jejua, você está humilhando-se diante dele. Nós podemos também jejuar, irmãos, para batalhar espiritualmente.
Nós podemos jejuar para nos aproximar do Senhor. Irmãos, o jejum, ele faz morrer, ele mata a nossa carne. O jejum fortalece o nosso espírito. O jejum nos aproxima do Senhor. E é muito importante que nesse período de jejum nós também oremos. Nós também possamos fazer uso da palavra de Deus enquanto jejuamos. Queridos, a nossa vida, o nosso crescimento espiritual pode ser comparada a um atleta que exercita o seu corpo, exercita os seus músculos para alcançar grandes metas, para alcançar grandes objetivos. E é assim na nossa vida espiritual, irmãos. Quando jejuamos, quando oramos, nós nos preparamos, nós nos habilitamos para receber mais do Senhor. O jejum, irmãos, não muda Deus. O jejum muda você. O jejum, irmãos, faz com que nós nos aproximemos dele. Pode ser que o Senhor nos responda às nossas orações durante o jejum, durante a oração. Mas pode ser também que ele nos responda ao findar desse tempo. Nós temos essa ferramenta tão poderosa que é jejuar e orar. Você pode chegar diante do Senhor usando esta ferramenta, irmãos, e o Senhor certamente te abençoará. Faça uso do jejum, faça uso da oração, para que você colha os seus frutos, para que você alcance o que você tanto tem almejado. Irmãos, a oitava chave que nós vamos falar é orar e manter uma vida de obediência. Olha só o que diz Provérbios 28, verso 9. Quem desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. Até a sua oração será abominável. Irmãos, aquele que conhece a vontade de Deus e não a pratica, esse não deve esperar, irmãos, a bênção do Senhor. Porque a obediência, irmãos, gera bênção. A obediência torna o Senhor favorável a nós. Como eu posso viver a minha vida da minha forma, da minha maneira, segundo aquilo que eu quero, e querer que Deus me abençoe? E querer que Ele responda as minhas orações? Olha só, quem desvia os ouvidos da lei do Senhor. Então pratique a palavra de Deus. Se você quer alcançar as suas respostas de oração, seja alguém que busca agradar a Deus, seja alguém que não somente ouve a palavra, mas que pratique a palavra, irmãos. Olha só o que diz em Isaías 59. Lá diz que a mão do Senhor não está encolhida, nem os seus ouvidos gravados, tapados. Mas as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. São os nossos pecados, as nossas iniquidades, aquilo que nós cometemos que ofende a Deus, irmãos, que nos separa, que nos deixa distante, que entristece o coração do Senhor. Eu preciso cultivar na minha vida, obedecer, querer fazer aquilo que agrada a Deus, porque isso, irmão, certamente fará com que nós possamos colher os nossos frutos, fará com que nós alcancemos aquilo que nós tanto almejamos. Eu quero encorajar você, seja um cristão, um homem, uma mulher que vive a palavra de Deus no seu dia a dia, irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, a nona e última chave que nós vamos falar é orar e nos deleitar no Senhor. Olha só o que diz em Salmos, capítulo 37, o verso 4. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Agrade-se do Senhor, ou deleita-te-se no Senhor. Irmãos, quando o seu prazer está nele e em honrar os seus desejos, então Ele se deleita em você, a fim de honrar os seus desejos. Irmãos, o que é deleitar-se? É agradar-se, satisfazer-se, deliciar-se. Irmãos, o nosso prazer maior deve ser nos satisfazer no Senhor e não no que Ele pode nos dar.
e não no que Ele pode nos oferecer em tantos benefícios que nós temos quando oramos. Agrade-se do Senhor. E isso nos fala também, irmãos, de contentamento. Nos fala de nós estarmos felizes, satisfeitos, contentes em Deus. Porque quando nós vivemos isso, irmãos, é fácil compreender um não. É mais simples compreender uma porta fechada, porque você se agrada em Deus, porque você se satisfaz em Deus. Eu quero encorajar você, enquanto você estiver orando, a colocar a sua vida, a colocar os seus pedidos, as suas orações, mas sempre lembrando-se que você deve sempre querer se agradar no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Irmãos, eu quero concluir com vocês esse estudo sobre oração, dizendo que nós devemos nos apropriar, tomarmos, irmãos, em nossas mãos essas chaves, as chaves da oração. Orar persistentemente, orar com fé, orar em segredo, orar segundo a vontade de Deus, orar em nome de Jesus, orar em concordância com outros cristãos, orar durante o jejum, orar e manter uma vida de obediência, orar e nos deleitar no Senhor. Queridos, pratique essas palavras. Não apenas ouça, mas coloque na sua vida, na sua jornada de oração. Use essas chaves. Lance fora aqueles bloqueadores da oração que a pastora falou conosco semana passada e se aproprie dessas chaves, desses potencializadores, e seja abençoado. Que o Senhor te abençoe. Fique com Deus. Um forte abraço.